Então, esse fato de só falar que não está traindo, gente, ó, presta atenção. Só o fato dele falar que não está traindo não satisfaz a nossa necessidade de certeza. Por isso que só você perdoar e só o marido falar que não está traindo, não vai mudar nada, tá bom? Os distanciamentos vão continuar acontecendo. Por quê? Porque ele só dizer que não está te traindo mais não satisfaz o seu ego, não satisfaz a sua mente e você continua na postura de insegurança e incerteza, tá? E aí, como uma medida de defesa, tá? Só para vocês entenderem, isso não é um julgamento, mas é um sistema de defesa da nossa mente. A gente passa aí para esse lugar de controlar tudo e todos, tá? E isso nos leva para esse lugar, para a mãe do nosso marido controlando, vigiando, querendo se vingar, né, desse processo. E aí que ele vai lá de novo, faz isso de novo, porque criou-se, né, esse distanciamento, e ainda volta e coloca a culpa em você, tá? Esse é um caminho muito possível que eu vejo por aqui quando você não olha para esse controle de uma forma consciente, tá? Como é que eu resolvo então, Paula, essa questão do meu controle quando você supera a dor da traição? Vou continuar aqui para vocês. Então, ele vai jogar toda essa culpa em cima de nós, se a gente não olha para essa questão controladora, que a gente entende que era uma medida de segurança, uma forma de defesa que eu tinha, né? De tentar superar essa dor da traição sozinha. Aí, algumas mulheres me perguntam assim: ô Paulo, então você quer me dizer que com conhecimento é possível fazer com que esse marido não me traia novamente? A minha resposta para você é sim e não. Ai, meu Deus do céu, agora eu tô confusa. Então, eu vou te explicar. Sim, por quê? Gente, o conhecimento, ele é a base da mudança. Não adianta você sair mudando um monte de coisa se você não sabe a base do que mudar, por que mudar e como mudar. Primeira coisa. Outra coisa, só o conhecimento na cabeça cabeçuda não faz mudança alguma. Eu preciso, além de saber, aplicá-lo dentro da minha vida, ok? Dentro dessas mudanças, dentro desse conhecimento, eu preciso primeiro me tornar a mudança. Quando eu me torno a mudança, eu mostro para o meu marido essas mudanças e ele também começa a fazer as mudanças dele, seja de forma indireta, quando você muda e através da sua mudança ele muda também, ou de uma forma direta, quando ele acaba fazendo essa jornada de autoconhecimento, por exemplo, a jornada lógica dos relacionamentos, junto com você, tá? Então, sim, o conhecimento traz a mudança nesse sentido. E por que não, Paula? Porque um casamento é feito de 50% e 50%. Se você tem o conhecimento, mas esse marido não está aberto, né, a receber esse conhecimento, a realmente estar arrependido do que fez e fazer e aplicar as mudanças, você entende que ali você vai ter que fazer pelos dois. E essa relação traz desequilíbrio para esse casamento. E aqui não tem como vocês se conectarem. Então, todas as vezes que eu falo dos 50% a 50%, serve para os dois lados. Tanto tudo que dá certo numa relação, como tudo aquilo que também dá errado nessa relação. Então, na hora de você olhar para uma nova traição, eu também preciso dos 50 e 50. Eu preciso fazer a minha parte, o outro também precisa fazer a parte dele. Então, quando o outro simplesmente diz para mim que está arrependido e você simplesmente perdoa, sem que ele precise fazer qualquer tipo de mudança, né? Uma mudança raiz, uma mudança realmente na causa, olhando os buracos que levaram a essa traição, nada vai mudar. Sim? Hoje eu falei sobre isso, sabe, Érica? A Érica falou assim, é muito difícil. E a minha resposta, gente, sempre é essa. O que nessa vida é fácil? Então, eu falei para elas, ó, ser solteira era difícil, porque você queria um namorado, talvez você não encontrasse, ou você tinha dúvidas se você namorava ou não namorava. Casar é difícil, né? A gente casa, vai morar onde? Vai ter filho? Não vai? Tem dificuldade de ter filho? Não tem. Depois acontece a traição, que também é difícil. Muito difícil superar a dor da traição. Para aquelas que ainda não sabem o caminho. Depois, você pode ter o divórcio. O divórcio também é difícil. Também é difícil superar a dor do luto de um divórcio. Ser viúva também é muito difícil.
Então, você precisa escolher qual é o difícil que você quer viver na sua vida. Entende? Porque toda vez, presta atenção, cola em mim aqui no que eu vou te dizer agora. A nossa mente, ela replica o que eu falo para ela o tempo todo. Se eu só falo de dor, se eu só falo que é difícil, imagine que minha mente vai estar reproduzindo quais serão os meus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Mais coisas difíceis eu vou ver, mais situações difíceis eu vou encontrar. Quando eu olho para um caminho de solução, quando eu vejo que existe um caminho de solução e eu começo a fazer essas mudanças e vou vendo pequenos resultados, opa, aquilo que parecia ser tão impossível começa a se tornar possível. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar é a nossa linguagem, é o nosso pensamento. Porque senão você vai para uma postura de esperar somente que ele mude. Porque o que eu quero te trazer aqui? Muitas mulheres ficam nesse lugar, inclusive, é um dos motivos pelo qual só o conhecimento não resolve. Se você tem o conhecimento, mas você fica só esperando que ele faça a mudança, porque foi ele quem te traiu, você vai ficar completamente estagnada aqui. Por quê? Porque se ele já tivesse o conhecimento para te ajudar a superar a dor da traição, ele nem teria te traído, tá? O meu pediu desculpas e mudou muito, mas não consigo confiar. Por quê, Cleonice? Porque o que ele está fazendo ainda não te preenche as suas necessidades de certeza. Quando você vem para a jornada lógica dos relacionamentos, aqui na nossa primeira aula, a gente tem logo na primeira aula ao vivo, a gente tem um exercício para entender como que essas necessidades da mente funcionam, como que eu preencho essas necessidades de forma saudável. Inclusive para mim e inclusive para que eu possa falar isso para o meu marido. Além disso, eu começo a entender como a minha mente funciona e como a mente do meu marido funciona no segundo pilar, na segunda semana da jornada. E lá eu trago um conteúdo exclusivo para você entender por que cada um dos 5 tipos de mente traem e por que traem. Paula, então você está querendo me dizer que cada tipo de mente trai por um motivo diferente? Sim. Cada tipo de mente trai, porém por um motivo diferente, tá?